Para o tecido externo, eu estou usando dois tecidos diferentes, de estampas diferentes, para fazer aquele efeito bonito da dobra da bolsa na frente. A largura é 31 por 39 de comprimento. Aqui, o meu tecido aqui já tá com manta, já tá quiltado. O que eu usei? Eu usei a manta R2 e TNT 80 gramas atrás da manta. Fiz o sanduíche e quiltei tudo junto. Por que eu coloco o TNT? Para dar um pouco mais de firmeza para a bolsa. Eu acho que com a manta ela fica muito mole. Com o manuseio, com o tempo, a tendência da manta é amolecer. Então o TNT ajuda a deixar a bolsa mais estruturada. Nesses dois tecidos externos, eu estruturei dessa forma e fiz uma telacê a 5 centímetros de distância na diagonal. Para o forro, as medidas são a mesma, somente o tecido. Eu estou usando um tricoline 100% algodão em todos os tecidos aqui. E também a mesma medida, 31 por 39. Eu optei por fazer com a mesma estampa da parte da frente da bolsa, para não ficar com mais uma estampa diferente. E também, por quê? Porque a bolsa fica assim, certo? Então, ó, com a dobra aqui, às vezes aparece um pouquinho do tecido de forro. Então, sendo o mesmo tecido da frente, não tem problema, fica harmonioso. Esses detalhes aqui da bolsa para o fechamento, eu usei material sintético. Esse aqui é o Montana 1.4. A parte dele atrás parece uma camurça, então já é acabado atrás. Então é só cortar no fio, 2 centímetros de largura. Esta parte maior, que vai no tecido de trás, no tecido estampado, ela mede mais ou menos 42 centímetros o comprimento dela, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai fazer diferença, porque a gente vai fazer essa dobra aqui, tá? Essa menorzinha aqui, com meia argola, também 2 centímetros de largura, 15 centímetros de comprimento é suficiente. Como essa bolsa aqui eu tô fazendo um tamanho maior, eu optei por colocar uma alça de couro. Essa alça, eu comprei a tira de couro e fiz a minha própria alça. Mas você pode comprar a alça já pronta, é importante que ela tenha os mosquetões nas pontas para você poder prender na sua bolsa. Eu não vou ensinar a fazer a alça nessa aula, também não vou ensinar a cortar o sintético. Então, se você não sabe trabalhar com esse material, nunca trabalhou, numa outra oportunidade eu posso ensinar a cortar o sintético, qual a forma mais legal da gente trabalhar, a questão da cola, como é que faz aqui, essa alça regulável. Essa aqui é de couro. Da bolsinha menor, eu usei o sintético mesmo, fiz a alça de Montana. E vamos precisar também dessas alcinhas com meia argola para colocar nas laterais da bolsa. São essas alcinhas aqui, né, com a meia argola, onde a gente vai colocar o mosquetão da alça. Agora é importante dizer que se você é iniciante, você não tem afinidade, não conhece esse material sintético, não sabe como é que faz para costurar no tecido, se a sua máquina doméstica vai costurar, se é muito grosso, se vai dar certo, se não vai, então você pode fazer com tecido. Em vez de usar material sintético, você faz esse detalhe com tecido mesmo, não tem problema nenhum. A alça também, a alça que eu tô usando, a alça de couro, se você não tiver, não tem onde comprar a alça de couro pronta, não sabe fazer, você pode fazer de tecido normalmente, tá? Usa 1,5 m de tecido, comprimento. Você pode fazer a alça
dessa forma aqui. Você corta 8 de largura por 1,5 m de comprimento. Você dobra ao meio e coloca as pontas para o meio, vincando com o ferro, passando direitinho, tá? Aí fica 4 camadas de tecido. E é bom colocar também, para reforço, uma tira de TNT. Esse aqui é TNT 120 gramas. Ele fica bem reforçadinho e aí você pode usar de boa na sua alça. Passa o pesponto aqui, dos dois lados, vai ficar belezinha. Essa alcinha aqui, o que que é? Então, essa alcinha, ela fica aqui por dentro, ó. É para ser usada quando a bolsa estiver sendo usada aberta. Você vai prender o seu mosquetão da alça nessas alcinhas internas aqui. Então, é isso aqui. É a mesma coisa que eu acabei de explicar. 8 centímetros de largura por 12 de comprimento, porque aqui a gente vai tirar 2 alcinhas, 6 cada uma. Põe o TNT no meio para reforço, vinca bem com o ferro e vamos pespontar. Pronto, tá pespontado. Agora é só cortar no meio. São 3 centímetros para cada alça, 6 centímetros para cada alcinha, perdão. Agora é só colocar a meia argola no meio. Eu vou passar um pespontinho aqui, uma costurinha aqui, para segurar as duas partes fechadas. E agora eu vou reservar as 4 alcinhas. Agora aqui é o seguinte, eu já coloquei minha etiquetinha. Você pode colocar no lugar que você achar melhor. Lembrando que essa parte aqui é a parte da frente da bolsa. Esta parte é a parte de trás. Então, quando a bolsa estiver fechada, ela vai ficar assim, certo? Uma coisa muito importante para ser observada. Essa minha estampa aqui é um floral, porém um floral bastante colorido, tem algumas formas assim, não são flores super definidas que a gente olha e consegue ver, ó, essa estampa tá de ponta cabeça. Não. Essa estampa aqui, apesar de ter uma posição que eu considero que seja uma posição mais adequada, que as flores estão em pé, não tem problema se você usar de ponta cabeça, ninguém vai notar. Eu, pelo menos, acho que com essa estampa aqui não tem nenhum problema nesse sentido. Por que eu tô falando isso? Porque essa bolsa aqui não dá para fazer com estampa que tem posição certa, sabe? Uma estampa com, sei lá, com bichinho, com gatinho, que estão todos na mesma posição, que ela tem que ficar em pé, não dá. Por quê? Porque a sua bolsa vai estar assim. Quando a sua bolsa estiver fechada, dobrada, se eu usar ela menor, ela vai estar assim. Essa sua estampa aqui está em pé. Ok? Ó, tá em pé, tá bonitinho. Então, se for uma estampa de gatinho, os gatinhos estão todos em pé aqui na posição correta. Só que quando você for usar a bolsa desdobrada, grande, o que vai acontecer? Isso aqui tava assim. Porém, aqui vai estar de ponta cabeça. Então, quando você for usar a bolsa inteira assim, a sua estampa vai estar toda com a posição de cabeça para baixo. Então, não dá, tá? Procure uma estampa, use uma estampa que tanto faz o lado. Então, o próximo passo é o seguinte. Na descrição do vídeo tem o link para você baixar esse moldezinho aqui. É o molde só do cantinho, dessa parte arredondada, com essa pence. É uma pence estreita, pequena, é só para dar um charme mesmo e uma pequena profundidade na bolsa. Não vai ficar uma bolsa profunda, mas para não ficar aquela bolsa toda chapada,
Eu achei que ficou muito interessante, muito bonito e deu um efeito bonito também essa pence no resultado final da bolsa. Então, o que você vai fazer? Vai pegar o molde, posicionar no canto, traçar o contorno, traçar a pence. Só que você faz o desenho aqui do contorno da curva total, tá? Desenha a pence. E você não vai recortar essa pence, ok? Vamos recortar aqui só o contorno arredondado. Eu já fiz o desenho aqui, do outro lado a mesma coisa, posiciona o molde, risca e você vai cortar o contorno redondo. Isso em todas as partes, nos cantos de baixo da bolsa, tanto do tecido externo, dos tecidos externos, como os dois tecidos do forro. Aqui no azul, acho que vai ficar mais fácil para enxergar. E eu vou cortar agora o redondo. Feito isso, como eu falei, eu não vou cortar a pence. Esse risco é o risco da costura da pence. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar pontinha com pontinha. Se ficar mais fácil, dá pra passar aqui, ó, a marcação da pence. Você faz um risco e passa aqui pro lado da frente, pra conseguir visualizar certinho a pence se encontrando. Ela não é que seja difícil, não, é um pouquinho chato, porque você tem que tomar cuidado para não criar vinco ali dentro, não ficar torta a sua prega. Então eu costumo usar um objeto assim pontiagudo, esse aqui é um agulhão. Eu ponho ele ali no meio, eu posiciono bem, eu sei que tá tudo esticadinho ali dentro. E coloco o alfinete. Eu já tenho um pouco mais de prática, então eu não vou prender tudo com alfinete. Eu normalmente posiciono aqui a pence no lugar e já venho costurar. Você vai passar a costura bem em cima da linha que você riscou da pence. Uma dica aqui, nessa parte, como ela é pequenininha, uma pence pequena, estreita, coloca um ponto menor, tá? Se você costuma trabalhar com pontos grandes, coloque um ponto menor que fica melhor. Cantinhos feitos. Ó, percebe que a preguinha fica bem sutil, mas fica muito bonitinha, ela dá uma leve profundidade, ó. Aqui coincidiu que ela caiu bem em cima da linha do matelassé, ficou até bonito. Próxima etapa agora é marcar o meio. Aqui em cima eu já marquei, dobrei no meio, fiz um piquezinho.
Agora eu vou marcar aqui embaixo. Ó, a pence, ela fica assim, bem pequenininha. Você não vai cortar, tá? Nenhum pedaço disso aqui, deixa ela aqui quietinha. Vou dobrar ao meio. Fazer um piquezinho aqui com a tesoura. A mesma coisa aqui no outro tecido. Aqui em cima eu já dobrei ao meio, já fiz um pique, agora eu vou fazer isso aqui embaixo. Agora no tecido externo, tanto faz nesse ou na outra parte, eu peguei essa parte para ficar mais fácil para visualizar. Você vai marcar a posição dessas alcinhas aqui. Que no meu caso são as alcinhas de couro. Aqui eu já tava fazendo errado já. É o seguinte, de baixo para cima, você vai medir 25 centímetros. De lá de baixo, da parte reta, 25 centímetros. Faz uma marca aqui e aqui. Então, eu fiz uma marca com caneta, que apaga com ferro. Essa linha aqui, de baixo para cima, as minhas alcinhas vão estar posicionadas, alinhadas com ela. Então, eu posiciono minhas alças aqui. A linha tá aqui, eu posiciono ela rente para baixo. Eu passo uma costurinha de segurança. As minhas alcinhas são de couro, então na máquina doméstica você não vai conseguir costurar porque são duas camadas, ela tá dobrada. Fica muito grosso. Mas no sintético, no montana, talvez a máquina doméstica aguente sim, você tem que fazer um teste. Ou você faz tudo de tecido, conforme eu expliquei no começo. Agora vamos à aplicação dos detalhes. Essa parte da frente, ela vai ter essa partezinha aqui com a meia argola. Como vai bem no meio da peça, o que eu costumo fazer? Eu tenho pique em cima e embaixo, certo? Então, eu vou passar um risco no meio aqui. Só que essa tira aqui, ela tem 2 centímetros de largura. Eu quero que ela fique no meio, então eu vou fazer 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra cá. Certo? A minha altura vai ser de 10 centímetros. Eu vou marcar aqui de lá de baixo até aqui 10 centímetros. Mas o que vai ficar nessa marcação de 10 centímetros? O final da minha tira, tá? Não é a argola. Esse alinhamento aqui, onde termina a tira, é o que eu vou posicionar nos 10 centímetros. Tá vendo que a minha tira tá bem longa, né? Então, com 15 centímetros, aqui tem mais de 15, tá? 15 centímetros é suficiente para não sobrar muito. Como que eu faço para fazer essa tirinha aqui? 2 centímetros por 15, eu deixo um tanto para fazer a dobra. Eu passo uma colinha de contato aqui por dentro, tanto na parte que vai ser dobrada quanto nessa aqui. Aqui por dentro. Espero secar a cola e fecho. E ela já tá coladinha. Aí eu faço um furinho, marco aqui onde eu quero o meu furinho do rebite. Faço um furinho com vazador e coloco o rebite com o balancinho. Nota aqui, ó, que tá sobrando mais pra baixo aqui do sintético, dessa dobra, né? Por que que tá sobrando? É proposital, porque quando eu colocar aqui, a costura que eu vou passar de pesponto aqui, ela vai vir aqui por cima dessa camada dupla e vai chegar próximo do rebite.
Ela vem por cima e vai chegar próximo do rebite aqui e dar a volta. Então, o rebite não vai ficar costurado, ele vai ficar livre. Deixa eu mostrar aqui na bolsa que já tá pronta. Ó, esse pesponto aqui que eu vou costurar agora, que eu vou passar pra prender essa tira. Tá vendo aqui, ó? O rebite não tá preso. Ele tá livre aqui. Mesma coisa vai acontecer aqui com essa tira do mosquetão. Você coloca a tira. Coloca o mosquetão, faz a dobra, passa a cola, coloca o rebite aqui próximo do mosquetão para segurar ele bem firme. E ainda vai sobrar esse tanto aqui que vai ser costurado. A costura vem por aqui, vem lá de baixo, dá a volta e desce. Precisa passar cola aqui para costurar? Não precisa. Seria o ideal, porque na hora de costurar pode ser que saia do lugar. Mas o que que eu faço? Deixa eu tirar esse excesso. Eu coloco uma fita dupla face. A minha fita dupla face é de 18 milímetros. Ela tem quase a largura aqui da minha tira. É só posicionar direitinho aqui, nos 10 centímetros. Terminou o sintético aqui, alinha o sintético com a marcação de 10 centímetros. Prendeu direitinho? Vamos prender também essa parte maior do mosquetão. Posiciona aqui pique com pique. Vamos fazer a mesma coisa. Marcou o meio, 1 centímetro para cada lado. Agora aqui, qual que é a distância? A distância agora que eu vou marcar é da parte de cima, da boca da bolsa. 2 centímetros. Tá bem? É bem pertinho mesmo. Quer dizer que eu vou chegar com a bordinha do meu sintético até aqui, a 2 centímetros da boca da bolsa, da borda da bolsa. 2 centímetros aqui. A mesma coisa, vou colocar a fita dupla face e posicionar. Posicionado. Agora é só passar costura. Lembrando que para esse tipo de costura, para ficar bonito e ficar reforçado, o ideal é usar linha de nylon 100% poliamida. Eu uso a número 60, é aquela do cone amarelo. Para qualquer dúvida também pode me perguntar. Aqui eu faço uma marcaçãozinha com agulhão, um pequeno furinho para eu saber aonde que eu vou começar a minha costura e onde eu vou terminar, para que o alinhamento fique correto. Olha que bonito que fica esse ponto. O ideal para costura sintética é não fazer o ponto muito pequenininho, ponto grande para não picotar o sintético e não correr o risco de arrebentar. Mesma coisa agora desse lado. Agora essa parte dos tecidos externos já tá praticamente na reta final. Vou colocar direito com direito. Direito com direito,
Importante encontrar bem as preguinhas para não fazer volume desnecessário. Uma preguinha você joga para um lado e a outra para o outro, encontrando direitinho o meio. Eu vou colocar os grampinhos, que é mais fácil para segurar agora que tá grosso. Tá tudo preso agora com os clips, preguinhas encontradas, o sintético ali no fundo encontrado também. Agora é só passar a costura em toda a volta. Lembrando que eu tô usando margem de costura de meio centímetro, que é o meu pé de máquina aqui da máquina industrial. Tecido externo pronto, agora é só desvirar. Olha como tá ficando linda essa bolsa. Agora vamos pro forro. O forro agora, o que falta nele? Só colocar as alcinhas internas. Só que tem um detalhe. O tecido do forro é muito fininho. E eu reforcei a minha alcinha com TNT. Só que não adianta a alcinha reforçada se o tecido for fraco e não aguentar o peso. Então o que eu faço? Eu cortei 4 pedacinhos de entretela. Essa aqui é uma entretela de tecido com cola. É só passar ferro que ela gruda no tecido. 4 pedacinhos, ó, eu cortei a olho mesmo. Tá? É só para que eu vou aplicar essa entretela no meu tecido, onde eu vou costurar a minha alcinha. Então, primeiro eu tenho que saber onde que eu vou costurar a alcinha. A distância aqui da boca, tá? A parte de baixo aqui, ó, com as pregas. Vou pegar aqui na boca, vou costurar essas alcinhas, vou marcar 2,5 centímetros. Lembrando que a minha margem de costura é de meio centímetro, então se a sua máquina tiver uma margem de costura maior, coloque 3 centímetros para não ficar tão rente da borda. Eu tô fazendo com 2,5 centímetros. O que são esses 2,5? Onde eu vou posicionar, ó, marquei aqui 2,5. A minha alcinha vem aqui pra baixo, alinhada pra baixo dos 2,5. Vou marcar a outra também, depois já vou posicionar a entretela. Marquei o 2,5. Se quiser marcar aqui por trás, para visualizar, tudo bem, mas eu já consigo enxergar aqui onde é que tá meu 2,5. Eu vou pôr a minha entretela, eu vou colar ela aqui com o ferro um pouquinho para cima do meu 2,5. Vai sobrar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, porque ela tá maior do que a largura da minha alcinha. Então eu vou fazer isso desse lado, enfim, nos 4 lados. Eu vou colar bem aqui com ferro a entretela e depois posicionar a alça para costurar. A entretela já tá colada aqui nas 4 bordinhas onde eu vou aplicar as alcinhas. Se você não tiver entretela, não tem problema, você pode usar um pedacinho de TNT, passa uma colinha spray temporária se você tiver no TNT, põe ele aqui, ou uma colinha bastão também serve, é só para fixar no tecido. E isso vai fazer com que a costura fique reforçada aqui.
Posiciona a nossa alcinha aqui. Vou passar uma costurinha de segurança. Ó, as alcinhas estão presas com costura de segurança. Agora é só colocar direito com direito. Prender toda a volta com alfinete. Eu gosto de deixar a abertura aqui embaixo para desvirar a peça. Se você preferir, você pode deixar na lateral. Ó, a abertura ficou aqui no fundo. Os reforcinhos aqui pro tecido, a alcinha interna. Agora é só vestir. O forro não tem lado certo, qualquer lado, os dois lados são iguais, então é só vestir. Agora é só acertar a boca aqui. Nós vamos encontrar direitinho as costuras laterais. Eu gosto de abrir as costuras aqui, tanto do forro quanto do externo. Cuidado aqui com o mosquetão, jogue ele para baixo. Aqui, o espaço que tá sobrando aqui, ó, ele é suficiente para passar o pezinho de máquina. Mas toma cuidado, qualquer coisa, se faltar espaço, você ainda tem essa distância que tá solta aqui, você pode dar uma empurradinha para baixo. A boca tá presa já, tudo com alfinete. Como a minha máquina reta, ela não é braço livre, né? Não é como aquelas domésticas que dá pra tirar e fica o braço livre e você consegue costurar, fazer uma costura circular enfiando isso aqui no braço. A minha máquina não dá pra fazer isso, então o que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui pelo lado de dentro. Eu venho por aqui, por dentro, vou fazendo a volta. A boca já tá fechadinha. Agora é só desvirar aqui. O próximo passo é fechar essa abertura do forro. É bom dar uma passada com ferro aqui para vincar bem o lugarzinho, para assentar bem a dobrinha. Eu passo uma costurinha na máquina mesmo, bem na bordinha. Como é uma bolsa longa, a costura vai ficar lá embaixo, praticamente não vai dar nem pra ver. Costura passada. Agora é só colocar o forro pra dentro da bolsa. Olha as alcinhas aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Para ficar mais fácil para eu passar costura aqui, eu vou desvirar a bolsa de novo, eu vou colocar o forro para fora. Com o forro pro lado de fora, a gente vai prender aqui com o alfinete. Deixa bem alinhadinho aqui, sem sobrar forro para a parte de fora, no caso aqui de dentro, né? E agora é só pespontar toda a volta? Não! Novamente eu vou pespontar com o meu direito aqui, ó, pelo direito, porém fazendo esse anel aqui. Mas eu não posso simplesmente passar uma costura de borda
pensei em fixar essas minhas alças aqui, por quê? Quando essa parte do forro, quando a gente desvirar a bolsa, isso aqui ficar pra dentro, quando você colocar suas alças aqui, o que vai acontecer? O forro vai estar solto lá dentro. Peso vai fazer com que o forro suba. Então a gente precisa prender esta parte aqui das alcinhas. Qual foi a forma, a solução que eu dei para isso? Eu vou passar o pesponto na volta. Ó, eu comecei aqui meu pesponto, ó. Aí o que aconteceu? Eu passei o meu pesponto, comecei aqui, vim. Quando eu cheguei aqui, no encontro das costuras, que é onde eu tenho a minha alcinha ali, eu cheguei até aqui, com o meu pesponto, virei, desci. Eu fiz uma costura, um detalhe de costura aqui, prendendo essa parte de dentro. Então, esta parte passa por baixo aqui. A costura vem até aqui, passa por baixo, ela dá a volta. Essa é a dica que eu dou para que a alça não fique repuxando o forro quando estiver usando a bolsa aberta. Como que eu faço isso? Quantos centímetros eu preciso descer? Eu tenho que marcar aqui quantos centímetros eu tenho que descer, para que fique bonitinho. Para que o pezinho de máquina não atrapalhe, nada atrapalhe aqui, 5 centímetros é suficiente. Então, eu vou marcar onde? Eu vou marcar no direito. Pego a minha fita, 5 centímetros da boca para baixo. Faço uma marcação aqui. Eu sei que quando eu chegar aqui, eu tenho que fazer a volta. A mesma coisa do outro lado. Olha aqui, eu marquei os 5 centímetros. Então, quando eu estiver chegando com a costura, eu tô vindo aqui com o pesponto, venho. Eu vou descer aqui. Eu posso até fazer essa linha até aqui em cima, para eu saber aonde que eu tenho que encontrar e descer. Aí eu vou passar aqui por trás. Aí, cuidado, né? Quando estiver passando aqui por trás, quando estiver passando por este lado, quando estiver passando deste lado de cá, você vai jogar a sua alcinha pro lado contrário, lá para trás. Quando você der a volta e vir pro outro lado, você joga a alcinha pro outro lado. Então, ó, cheguei aqui, virei aqui minha boca para baixo, eu vou descer agora, eu vou costurar desse lado, então a minha alcinha eu jogo pro lado de cá, pro lado do estampado. Aqui no avesso eu tô usando uma linha transparente, então não vai dar pra ver a costura, mas eu vou desvirar e você vai conseguir ver direitinho. Olha aqui o detalhe da costura, tá? Tem que fazer essa volta aqui pra que a alcinha fique presa e não puxe o forro pra cima quando você estiver usando as alcinhas internas.